Diácono Paulo, filhos caríssimos, nesta sexta-feira, uma das grandes dificuldades que o texto sagrado nos apresenta e que é importante a gente lembrar, que muitos de nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Os dias de hoje, às vezes a correria, as inquietudes prejudicam e fazem com que nós percamos esta serenidade. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que também nos acompanha, a estar em sintonia com o Senhor. Dedicar este tempo é reconhecer aquele que nos guarda, qual pastor o seu rebanho, aquele que orienta os nossos passos, aquele que está sempre ao nosso lado. E assim, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O livro do Eclesiastes, primeira leitura que bem ouvimos, nos apresenta que há um tempo para tudo. E devemos bem aproveitar o tempo que Deus nos concede, pois não volta mais. As oportunidades, a palavra que dizemos ao nosso irmão, reconhecer em nossas ações a graça de Deus. E nós limitamos o tempo, nas horas, ele é cronometrado, mas este tempo difere do tempo da graça de Deus, Kairós. E Eclesiastes nos diz que há um momento oportuno, um tempo para tudo acontecer debaixo do céu. Tempo de nascer, morrer, de plantar, de colher, de matar, de salvar, de destruir, construir, de chorar, de rir, de lamentar, de dançar. Há sempre um tempo para tudo. E meu irmão, minha irmã, é preciso ter paciência. É preciso saber esperar, confiar no Senhor. E essa paciência ela é exercida quando nós, mesmo nas inquietações, nos momentos difíceis, quando estamos agitados, precisamos fazer este encontro pessoal com o Senhor. Quando acontece em nossa vida coisas boas, a gente quer que o tempo pare, porque é tão bom que dure sempre estas coisas boas que estamos vivenciando. E uma delas é a festa que nós estamos participando. Mas já estamos na sexta-feira, depois de amanhã, domingo, já encerramos a festa. Como é bom estarmos aqui diante de Jesus das Santas Chagas. Mas a graça que Deus nos concede, a alegria, as coisas boas, passam. Também, irmãos e irmãs, coisas ruins que passamos em nossa vida, momentos de sofrimento, coisas desagradáveis, também passam. Reconheça isto. Só Deus basta. É a presença de Deus que nos fortalece e que nos ajuda a atravessar os momentos difíceis. Tenho acompanhado nestes dias muitas pessoas que deixam aos pés de Jesus as suas intenções, que passam pelos sofrimentos, que assimilam os sofrimentos às chagas dolorosas, mas também gloriosas de nosso Senhor. E é importante, irmãos e irmãs, reconhecer como nos apresenta o Salmo: bendito sois o Senhor, o meu rochedo. Seguro, rocha firme, que me ajuda a também permanecer firme. Aguentar as coisas ruins a seu tempo,
mas a certeza e a esperança de que as coisas boas virão. E mais ainda, confiar sempre no Senhor, pois preparamos-nos para esta vida nova em Deus. E não podemos parar. A vida ela é dinâmica. A vida está sempre em transformação. E nesta dinâmica, encontrar com Deus é saber quem Ele é. É dar todo sentido à nossa caminhada. Na alegria, na tristeza, momentos de saúde, momentos de fragilidade. Reconhecer as nossas limitações e na humildade da nossa oração dirigirmos ao Senhor, que vai guiando a nossa vida. Superando os desafios, encontrando forças nos momentos de fraqueza, carregando a cruz do dia a dia, enxergando que o amanhã a Deus pertence. O que passou, passou. Devo viver bem o momento presente. E assim, entender que cada momento, até nos sofrimentos, não é castigo de Deus, não é Deus que quis, mas uma oportunidade que Deus nos concede, de também crescermos e amadurecermos na fé. Fé esta que nos ajuda a fazer a experiência e reconhecer quem é Jesus. A pergunta que o Senhor nos dirige no Evangelho, como discípulos, a pergunta que o Senhor fez aos apóstolos, é também a pergunta para cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Como as pessoas veem Jesus? Primeiro momento que nos apresenta o Evangelho. Lembremos-nos que Jesus e os discípulos retiraram um lugar à parte. E ali, momento propício de encontrar no silêncio, de interiorizar quem é Jesus. Primeiro o Senhor pergunta o que dizem as pessoas, e muitos o confundem com figuras marcantes, figuras bíblicas do Antigo Testamento. Uns dizem que é Elias, algum dos profetas, que é João Batista, o precursor. Figuras que marcaram, que anunciaram, profetas que nos prepararam para a chegada do Messias. Mas não era a resposta que o Senhor queria ouvir. E quando Jesus dirige esta pergunta, não é para saber das fofocas, o que dizem as pessoas, não. Mas porque punha em risco todo o seu projeto, todo o projeto de Deus. E aqui a pergunta então ela é dirigida para cada um deles. E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro então ele toma a palavra e diz: Tu és o Cristo de Deus. A pergunta de Pedro é corretíssima. Mas Pedro associava o Cristo Messias, vindo, e a tradição judaica nos apresenta, como aquele glorioso, como aquele que vem para exterminar todo o mal. A resposta de Pedro é uma resposta correta, porém, Jesus também repreende, no segundo momento, a esta resposta, e proíbe a ele severamente
de contar a alguém. Por que Jesus assim o faz? Porque muitas das vezes nós temos também esta ideia. Se eu perguntar a cada um quem é Jesus, muitas seriam as respostas, a partir daquilo que aprendemos, da nossa catequese. Ah, Padre, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que veio nos salvar, é aquele que nos redime, que perdoou os nossos pecados, é misericordioso, é aquele que instaura o reino definitivo, o reino de Deus. Enfim, muitas seriam as respostas corretas, mas nenhuma delas responderia se nós realmente não fizermos esta experiência do encontro com o Senhor. Eu só consigo externar, a presença de Jesus como misericordioso, como Salvador, como aquele que vem, Emmanuel, Deus conosco, se realmente faço esta experiência do acolhimento de Deus em minha vida. E em todos os momentos da minha vida. Tá, Padre, mas por que Jesus proibiu severamente a Pedro? Porque a concepção de Pedro, frente a esta resposta, era de um Jesus que não iria sofrer, não iria passar pela morte, pela cruz. E aí, Jesus então, ele diz, o Filho do Homem deve sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando eu me aproximo das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu vou até Jesus, ao tocar nele, sinto realmente a sua presença em minha vida. É a força de Deus que me ajuda a caminhar, a progredir na fé. É a ação de Jesus que me ajuda também a passar pelo sofrimento. E quando eu passo pelo sofrimento, reconheço também esta presença de Jesus que sofreu por mim. E aí tenho esta convicção. Assim como o Filho do Homem deve sofrer, porque eu também não devo passar pelos sofrimentos, reconhecendo a ação gloriosa do Senhor em minha vida. Então as chagas de nosso Senhor representa para nós não só a dor, mas a sua glória. A este sentido maior. E quando eu deposito as minhas intenções, quando eu toco na imagem, sinto algo diferente. Porque Jesus, Ele mostra para nós que é preciso realmente perseverar. Não desanimar, não faltar a esperança. Mas a minha fé que tenho, deve me levar também a caminhar, a ir ao encontro do meu irmão, da minha irmã. E ao fazermos memória de São Vicente de Paulo, que com 19 anos de idade tornou-se padre, e morreu aos 79 anos de idade. Na sua biografia, a história de vida de São Vicente, belíssima, que encanta a muitos, e por isso que ele é considerado o patrono das obras de caridade, coloca em prática, no ardor evangélico, no testemunho de vida, de que a fé sem obras, ela é
morta, ela é vazia. A minha fé deve me levar à ação, às obras. E olha que bonito é, né, da ação de uma pessoa simples, na modéstia, que muitos tiveram olhar pela sua atitude e fizeram o mesmo. Frederico Ozanam, que se espelhou em São Vicente, as damas da caridade, tantos vicentinos, e os gestos de caridade que nos remetem a ter um olhar para com o menos favorecido, para com o pobre. Mas aqui a pobreza não é somente física, às vezes também espiritual. E a minha ação, meu testemunho, a minha fé deve me levar a ser sinal de Deus para estas pessoas. Fazer o bem sem olhar a quem. Muitas são as suas frases célebres. E São Vicente nos diz que muitas das vezes a gente deve abrir os braços para o irmão e fechar os olhos. O nome Vicente já indica vencedor do mal. É aquele que combate o mal com o bem, com a caridade. E a ação de São Vicente, que mostra desde quando ele foi capelão da rainha Margarida, quando também foi vendido como escravo, quando assumiu uma paróquia, né, da periferia de Paris. Em toda a sua vida, ele sempre teve um olhar para com aquele que passava por alguma necessidade. Quer na visita do doente, quer no alimento, né, para com a família necessitada. As obras de caridade de São Vicente nos ajudam a compreender. Devo também colocar em prática a minha fé. Veja também a esta obra, a obra evangelizar, o quão bem faz. E também nos remete a este sentido, né, pelas ações do anúncio, de evangelizar. Há tantas famílias que ajudam com alimento físico, né, as campanhas das cestas básicas, mas principalmente o alimento espiritual. Em tantos lares, tantas famílias, que ao ligar a sua TV, o aplicativo, a rádio, alimenta-se espiritualmente pela fé na oração. Eu não lembro muitas, né, das frases, e anotei aqui, né, e quero ler algumas destas frases para nos ajudar, frases estas ditas por São Vicente de Paulo. Primeiro pedido: Deus jamais esquece um pedido que nós fazemos, mas espera de cada um de nós um tempo propício para dar-nos a graça pedida. É preciso então dirigir, né, a nossa prece a Deus, mas ter a certeza de que seja feita a vontade do Senhor em minha vida, ao seu tempo, ao tempo da graça. Uma outra frase que ele mostra para nós pelas suas ações, quando ele diz assim: amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas que isso seja à custa dos nossos braços, que isto seja com o suor dos nossos rostos. Não tem sentido eu dizer que amo a Deus, se eu não me esforço, né, a perseverar no caminho do Senhor. É preciso então esforçar-se mais na oração.
perseverança. Outra frase: os grandes propósitos, a reta intenção, são sempre atravessados por diversos obstáculos e dificuldades. A obra evangelizar está neste propósito rumo à terra prometida. Tem-se esta boa ação de evangelização. É uma ideia, um propósito que vem de Deus, mas que precisa também contar com a ajuda de cada um de nós. Grandes propósitos, tenho certeza que o Padre Reginaldo e a equipe estão encontrando e encontrarão dificuldades e obstáculos. Mas, como nos diz São Vicente, este grande propósito é atravessado quando a gente ama verdadeiramente a Deus. Quando eu persevero na oração, quando eu conto com a ajuda e a colaboração daqueles que reconhecem que realmente esta é a vontade do Senhor. A oração, então, diz São Vicente, é para a alma como o alimento é para o corpo. Alimentar-se espiritualmente é como ele nos diz: dai-me uma pessoa de oração e ela será capaz de tudo. Por isso, irmãos e irmãs, que Deus possa nos ajudar ao seu tempo, para que possamos praticar sempre as boas obras. E quando nós fazemos o que é possível, Deus vai realizando o impossível. E se a ação é boa, quem impedirá? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos neste momento as nossas preces.